Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa, programa de entrevistas da JETV, disponível no site e nas redes sociais do Jornal Económico. O nosso entrevistado hoje é o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, que nas últimas décadas tem liderado o Conselho da Área Metropolitana de Lisboa e que volta a apresentar-se para um novo mandato, para concorrer a um novo mandato nas autárquicas de 26 de setembro. Isaltino Moraes é um dos autarcas mais conhecidos do país, também para algumas pessoas um dos mais polémicos, e aos 71 anos pretende continuar a manter o seu projeto, a apresentar novos projetos para o Conselho. Nesta entrevista conduzida por mim, Leonardo Ralha, iremos fazer o balanço do último mandato e saber os planos que tem, caso seja reeleito pelos oeirenses. Bom dia, Dr. Isaltino Moraes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Neste momento já lhe é possível ter uma noção mais exata de qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 em Oeiras? Bom, neste momento, em qualquer momento, digamos, nós fomos fazendo a avaliação ao dia. Aliás, eu diria que houve mesmo um determinado período em que a avaliação feita era de manhã, era à tarde, era à noite, porque, sobretudo nos primeiros tempos da pandemia, andávamos todos um pouco, digamos, na incerteza, às escuras, não é? E eram medidas que iam sendo tomadas, que naturalmente tinham que se fazer ajustamentos e, portanto, exigiam uma atenção enorme por parte de qualquer autarca, não é? Naturalmente que foi algo que nos surpreendeu, não é? Que nos surpreendeu a todos e para o qual não estaríamos devidamente preparados. É discutível que foi uma surpresa, havia pouco conhecimento da situação, toda a gente se recorda quando se discutia se deviam usar máscaras, se não deviam usar máscaras, depois quando se passaram a usar máscaras, claro, havia quem dissesse, bom, primeiro não era necessário usar porque não havia máscaras no mercado e os municípios, e designadamente aqui em Oeiras, confrontámos logo no início com a necessidade de disponibilizarmos às pessoas aquilo que eram os equipamentos de proteção individual essenciais. Mas também nos confrontamos com outro problema e que eu julgo que é uma lição que os portugueses, designadamente o Poder Central, particularmente, devem tirar, é que os municípios foram fundamentais no combate à pandemia. E foram não só naquilo que diz respeito às responsabilidades de cada município e aquilo que está de acordo com as suas competências, mas também no âmbito da sua substituição em competências que são do Estado Central. Na realidade, o apoio que foi dado, designadamente no nosso município, ao Serviço Nacional de Saúde, aos hospitais que servem o Concelho de Oeiras, os centros de saúde, desde equipamento médico, ventiladores, seringas elétricas, equipamentos de proteção individual, refeições, disponibilidade de hotéis para a quarentena dos profissionais, das profissões essenciais, desde médicos, enfermeiros, polícias, bombeiros, etc. Servimos mais de 500 mil refeições, continuamos a servir refeições, apoio médico, medicamentoso aos idosos, transporte de refeições para as pessoas mais isoladas, distribuição de alimentação para a confecção de comida, aquisição de equipamento, desde de transportes, equipamento desde frigoríficos, fogões, um pouco de tudo a Câmara Municipal teve que acudir. E, portanto, obviamente que a Câmara de Oeiras pôde fazê-lo porque somos um município com uma estrutura financeira sólida, com estabilidade, e naturalmente que não deixámos de fazer nada do que tínhamos de fazer. Isto é importante eu dizê-lo, porque não foi necessário deixar de fazer obras, deixar de fazer projetos, porque tínhamos realmente uma almofada financeira suficiente que nos permitiu afetar, até agora, à pandemia, cerca de 15 milhões de euros destinados justamente a combater os efeitos desta pandemia. 12 milhões e 600 mil euros foram relativamente àquilo que eu aqui acabei de descrever, apoios às pessoas, às famílias,
ao Serviço Nacional de Saúde, às instituições de solidariedade social, aos bombeiros, às escolas, porque também há aqui muito equipamento informático que visava naturalmente dar os tablets às crianças que não tinham condições, mas também afetámos 3 milhões de euros para subsidiar pequenas e médias empresas do Conselho que se confrontaram realmente com muitas dificuldades no pagamento de renda, ou no pagamento da eletricidade, ou da água, etc. E, portanto, abrimos este financiamento de 3 milhões de euros e, portanto, totaliza 15 milhões de euros. De maneira que eu julgo que o Oeiras nunca esteve naqueles municípios de grande risco, curiosamente apenas em duas fases durante este ano e meio, quase 2 anos, diga pouco, mas vá lá, fazendo as contas, 1 ano e meio, estivemos apenas 2 meses em que atingimos números significativos de Covid. Porque, de resto, no contexto da área metropolitana de Lisboa, estivemos sempre a ter uma situação razoável. E eu acho que isso deve-se muito, penso eu, às cautelas, às precauções que os cidadãos do Conselho realmente tiveram. Penso que houve um grau de esclarecimento que foi perfeitamente assimilado pelas pessoas, cumpriram-se as regras. Naturalmente que foi um período muito difícil, porque as pessoas ficarem confinadas em casa, esta restrição de liberdades naturalmente teve consequências significativas mesmo a nível psicológico. Por outro lado, a Câmara Municipal teve que intervir com o Fundo Geral Municipal, que está integrado neste montante global que eu referi, porque houve famílias que deixaram de pagar a renda de casa, deixaram de pagar a amortização ao banco, ficaram desempregados e, portanto, a toda esta gente foi necessário acudir. Não é? Felizmente, que eu acho que, isto agora em jeito então de balanço, acho que no momento em que estamos a atingir, provavelmente dentro de um mês, enfim, a imunidade com mais de 80% de pessoas vacinadas, aquilo que eu tenho reparado é que, por exemplo, ao nível dos indicadores do emprego, está-se a assistir a uma recuperação extraordinária, quer dizer, portanto, significa que os efeitos estruturais da pandemia na atividade económica, por exemplo, obviamente vai ter consequências, sobretudo no emprego. Haverá problemas sociais a resolver nos próximos tempos, mas penso que a recuperação económica vai ser talvez mais rápida do que aconteceu noutras crises económicas, porquanto esta é uma crise, digamos, económica e social decorrente não de razões conjunturais ou estruturais da economia, mas de facto de uma pandemia, de uma questão sanitária, não é? E, portanto, eu sou otimista nessa matéria e acho que vamos recuperar bem. E diria que, tendo o Oeiras um peso de 10% do PIB, o impacto que sentiu é proporcional a esse peso ou o Oeiras saiu-se melhor do que isso? Olha, ainda bem que põe essa questão, porque é das poucas pessoas, é o primeiro jornalista que me fala no PIB. Normalmente sou eu que falo, sou eu que me antecipo e que explico qual é o contributo, porque neste país fala-se muito em gastar, fala-se muito em despesa, eu próprio até aqui só falei em gastar, está a ver, mas a verdade, falei na estrutura financeira do município, mas para nós termos esta estrutura financeira é fundamental criar riqueza. E, portanto, foi o grande objetivo que nós prosseguimos ao longo das últimas décadas, foi justamente criar condições de riqueza no Conselho, criar emprego, não só emprego qualificado, de valor acrescentado, mas também emprego indiferenciado, porque apesar de nós termos a maior concentração de empresas de base tecnológica neste Conselho, institutos de investigação, etc., também é verdade que todos estes empregos e estas empresas têm necessidade depois de emprego indiferenciado e de prestação de serviços às pessoas e às empresas, pequeno comércio, microempresas, etc. Portanto, podemos dizer que o Oeiras tem um tecido económico realmente muito sólido, quer dizer, mais consistente do que a generalidade. Por um lado pode-se dizer, bom, mas há aqui uma dependência muito grande das tecnológicas e o que é que acontece se as tecnológicas saírem, se forem embora, etc. Bom, as coisas não são realmente assim, porque, vamos lá ver, não estamos a falar de call centers que tanto podem estar aqui como podem estar no outro lado qualquer. Na realidade, são empresas, muitas delas na área das tecnologias de informação, e que, curiosamente, com a pandemia não sofreram, pelo contrário, o volume de vendas até aumentou, porque como houve aqui uma aceleração
da transição, da chamada transição digital, o teletrabalho, muita gente em teletrabalho, a administração pública em teletrabalho, as empresas, etc., a educação à distância, as crianças a precisarem naturalmente de equipamento informático, os estudantes, etc., tudo isso acelerou realmente a transição digital. E, portanto, como é o core de muitas destas empresas, o seu volume de negócios aumentou. De maneira que, em vez de diminuir. Quer dizer, portanto, os dados que temos, quer ao nível da evolução de emprego, quer ao nível da evolução da gestão do volume de negócios, é que há uma consistência muito significativa. Naturalmente, não lhe vou dizer que as pequenas, médias empresas, restaurantes, por exemplo, lavanderias, cabeleireiras, por exemplo, as mercearias, curiosamente, as mercearias de bairro tiveram um sucesso extraordinário. Portanto, o confinamento teve essa particularidade. Portanto, eu diria que o problema aqui no nosso Conselho, como consequência da pandemia, não é tanto o reflexo nas empresas, que eu penso que vão recuperar rapidamente, mesmo as pequenas empresas de restauração, comércio, etc., basta que haja um abrandamento no confinamento e imediatamente começa as pessoas a aparecerem e com vontade, eu acho que até há uma vontade enorme de comprar, as pessoas querem sair de casa, não é? E, portanto, julgo que vamos assistir, decorrido, digamos, este período da pandemia, eu acho que vamos assistir até a um crescimento significativo, porque as pessoas têm necessidade, têm vontade de descomprimir, de viajar, e, portanto, eu julgo que a recuperação económica vai ser rápida. O problema não está, eu digo que não está, o problema está nas pessoas. Quer dizer, vamos lá ver, as pessoas, a pandemia também serviu para isso. Muitos idosos isolados, sem o devido acompanhamento familiar, e que valeu-lhes realmente esta política da Câmara Municipal, que entendemos que nada faltaria a ninguém, e, portanto, através das juntas de freguesia, das instituições de solidariedade social, das paróquias, foi criada uma rede extraordinária que cobriu todas essas necessidades e, naturalmente, que agora não podemos abrandar, quer dizer, particularmente com as pessoas mais idosas, e depois há um segmento daqueles que ficaram sem emprego, que, embora o emprego se possa multiplicar, há alguns que dificilmente voltarão a retomar os empregos que tinham e, portanto, no caso da habitação, há problemas na área da habitação. Nós vamos lançar, por exemplo, agora um programa. O Oeiras sempre teve uma tradição muito grande na área da habitação, sim, porque fomos o primeiro município a erradicar as barracas. Foram 5.000 famílias que foram realojadas, mas, entretanto, obviamente, se há famílias que ao longo dos últimos anos abandonaram as casas, umas ficaram casas vagas, umas porque as pessoas também, a lei da vida, também morreram, outras porque felizmente conseguiram ascender socialmente e compraram casa ou arrendaram casa no outro lado, mas a verdade é que a procura de casa junto à Câmara é enorme. Portanto, a classe média viu os seus rendimentos baixar. Em contrapartida, a renda fundiária, quer o preço da casa, quer o preço da renda, no caso do Oeiras, Lisboa, Cascais, toda esta zona, é excessiva para os rendimentos das famílias, portanto, não é possível às famílias adquirirem casa ou arrendarem casa aqui no Conselho com os rendimentos que têm e, portanto, é preciso fazer um grande investimento, quer na renda apoiada, quer na renda acessível. Não é? E, portanto, a Câmara tem neste momento já um programa que está aprovado pelo Governo de cerca de 2.000 casas. 500 é renda apoiada, que no fundo é a renda social, entre as rendas serão entre os 7 euros por mês e os 350, em função do rendimento da família, não é? E depois a renda acessível. Já são rendas entre os 300 e os 750 euros do T1 um T4, destinado a famílias que, não crescendo, digamos, de uma renda social em função do rendimento, têm rendimento para suportar uma casa de renda dos 300 aos 700 euros, mas não têm rendimentos para pagar uma casa no rendimento com rendas que se pagam aqui no Conselho. Se o Dr. Isaltino não se fosse recandidatar, se este fosse o seu último mandato, sentia que deixava a Câmara preparada para o próximo Presidente conseguir assumir esse Não, vou dizer o seguinte, a Câmara de Oeiras hoje está preparada, vamos ver, quando há pouco falava em 10% do PIB, é preciso lembrar que o Oeiras hoje gera 26 mil milhões de euros de rendimento anual.
Para se ter uma ideia, o Porto gera 14 mil, menos 11 mil do que o Oeiras. Cascais, 6 mil, 4 vezes menos do que o Oeiras. Portanto, neste cantinho com 48 km², 177 mil habitantes, isto é de facto um case study. Não é? Mas que na realidade atingiu-se este patamar porque houve planeamento. Quer dizer, eu estou farto de dizer que eu próprio realmente me considero um homem de planeamento e, portanto, os meus programas eleitorais ao longo dos tempos foram sempre programas que nunca foram 4 anos. Os meus programas eleitorais foram sempre a 12, 15, 20 anos. E, portanto, mesmo agora, nós temos vários planos estratégicos sectoriais na educação, na ciência, no ambiente, que são planos a 15, 20 anos. E, portanto, isto significa que, se realmente quem me suceder, por exemplo, se eu agora não fosse candidato, eu não tenho dúvidas que tinha todas as ferramentas para fazer um bom mandato. Aliás, melhor do que, por exemplo, o que eu recebi em 2017, porque em 2017 eu costumo dizer que esta Câmara, o difícil é ganhá-la. Depois de a ganhar, é preciso trabalhar, naturalmente, porque, vamos lá ver, o eleitorado do Oeiras é um eleitorado muito exigente. O eleitorado do Oeiras muito qualificado, é muito qualificado. O eleitorado do Oeiras é muito mais exigente do que o eleitorado de outros municípios. Quer dizer, por exemplo, o senhor aqui, as pessoas dizem que há falta de espaços verdes em Oeiras. Não há falta de espaços verdes. O Oeiras já tem uma maior metro quadrado verde por habitante. Da AML? Não, do país. Do país. Estamos a falar de 770 hectares de área verde convencional. Não estamos a falar, por exemplo, da Serra de Carnaxide, não é? Quer dizer, não estamos a falar, porque isso aí, Sintra também podia falar na Serra de Sintra e tal. Estamos a falar em espaços verdes tratados, não é? Ora bem, no entanto, há muita gente em Oeiras que acha que devia haver mais espaços verdes ainda. Obviamente que nós não podemos fazer mais espaço verde em Algés, quer dizer, porque Algés não tem onde fazer o espaço verde, não é? Quer dizer, portanto, não se podem demolir casas para fazer espaço verde. Aliás, quando eu cheguei à Câmara em 1986, que foi quando tomei posse, eu devo dizer que realmente não havia nenhum parque urbano neste concelho. Havia apenas 3 jardins, um em Algés, o atual Jardim de Algés, um em Paço de Arcos e outro aqui em Oeiras. Aqui o Parque de Oeiras. Não havia mais nada. E, portanto, entretanto, foi feito o Parque dos Poetas, o Parque Urbano de Miraflores, a Fábrica da Pólvora de Barcarena, aqui os jardins do Palácio do Marquês, espaços verdes um pouco por todo o concelho, e, portanto, mas os municípios exigem mais. Bom, se há um buraco, é intolerável. Se há um buraco na rua, ou no passeio, etc., as pessoas reclamam imediatamente. Se há lixo normalmente superior, as pessoas reclamam. Quer dizer, portanto, estamos perante um eleitorado muito exigente. Mas em 2017, quando eu assumi funções na Câmara outra vez, eu não tinha um projeto. Quer dizer, e realmente pode não haver dinheiro para obras. Mas eu quero dizer que qualquer presidente de Câmara que saiba aquilo que está a fazer, nunca pode deixar de dar orientações para se fazerem projetos. Porquê? Porque hoje não há dinheiro, mas amanhã pode haver. Porque hoje não há fundos comunitários, mas amanhã pode haver. E, portanto, nós sabemos como é que os fundos comunitários funcionam. Numa primeira fase, aprovam-se muitos projetos, mas depois os projetos não se concluem a tempo, as obras não se iniciam como deve ser, e nestas coisas quem tem unha toca a guitarra. Quer dizer, quem tiver projetos prontos a serem lançadas as obras é aquele que vai beneficiar. E, portanto, eu sempre tive essa política, ter muitos projetos em carteira. Ora bem, neste momento, além de ter uma quantidade de obras extraordinárias que estão em curso ou que se vão iniciar rapidamente, temos realmente muito projeto em carteira. Quer dizer, e portanto isto naturalmente só é possível porque temos uma previsão da evolução financeira do Conselho nos próximos anos e, repara, ao mesmo tempo que baixamos os impostos. Por exemplo, nós temos o IMI mais baixo da área metropolitana de Lisboa. Então nós temos o IMI já no mínimo legal, não podemos baixar mais. Baixamos para o mínimo. Portanto, isto é a demonstração de que é possível. Repara, quando estávamos em alta, nunca baixámos o IMI. Baixámos o IMI justamente quando as pessoas começam a ter mais dificuldades. E eu acho que é assim que deve ser. Para isso é necessário haver uma almofada financeira, não é? Que permita realmente fazer frente a todas estas vicissitudes. Não é? O que é que gostaria de poder dar mais para atrair pessoas e manter e atrair empresas para Oeiras no que toca, por exemplo, à fiscalidade? Não, eu vou dizer o seguinte, o Oeiras vive uma situação particular. O nosso problema não é atrair empresas e pessoas, porque pessoas todas querem vir para cá. Empresas a mesma coisa. Porque as empresas procuram locais de prestígio. Uma empresa de prestígio quer um local de prestígio. E, portanto, quando nos anos 90 nós começámos a desenhar os contornos do Tagus Park,
da Quinta da Fonte, do Lagoas Parque, do Arquiparque, conjunto dos parques empresariais destinados justamente a empresas de base tecnológica, é preciso lembrar que nessa altura Lisboa era uma cidade cinzenta. Lisboa não é o que é hoje. Quer dizer, não se esqueça que há 10 anos era perigoso andar na Rua do Ouro, no Rossio ou na Rua da Prata, ou na Rua Augusta. A partir das 8 horas era um deserto. Realmente o boom turístico é dos últimos 6, 7 anos, que realmente deu uma transformação de Lisboa e, naturalmente, que os autarcas de Lisboa souberam, na minha opinião, aproveitar esse boom turístico. Mas há 25, 30 anos não era assim. E, portanto, o Eiras, com aquilo que hoje nós designamos do Eiras Valley, que alguns ainda não entenderam, o Eiras Valley, que é uma marca, que não é mais do que um logotipo do município, é uma marca. E como marca, o que é que isto procura demonstrar? Procura apresentar às empresas e às pessoas uma ideia de ordenamento do território, de planeamento urbano, de equipamentos educativos, sociais, culturais, esportivos, etc., que fazem com que haja uma espécie de ecossistema neste concelho que, se há 25, 30 anos, uma empresa queria vir para Oeiras e procurava o Tacos Parque, ou o Lagoas Parque, ou a Quinta da Fonte, hoje, aliás, nós temos vários exemplos, a OutSystem tem Linda Velha. Sim. Hoje em dia, pela evolução e pela requalificação que o território teve, as empresas já se sentem bem em qualquer parte do território. O World Trade Center está a nascer ali na fronteira com Lisboa, em Garnachido, junto a Miraflores. É um investimento de 120 milhões de euros, vai ter ali 2.000 postos de trabalho, portanto é de facto um equipamento extraordinário. Portanto, o nosso problema neste momento, respondendo à sua questão, não é como atrair mais pessoas e mais empresas. As empresas e as pessoas querem vir para cá. A classe média forte, a classe média alta, tem condições de vir para cá porque as poucas casas que há à venda, apesar de um preço inacessível a quem tem poucos rendimentos, naturalmente quem tem dinheiro pode comprar. As empresas querem vir para cá. O problema do Eiras neste momento é outro, é que não temos onde as acolher. Portanto, nós não precisamos, porque, repara, uma coisa é uma empresa, é isto que às vezes alguns governos ainda não compreenderam. Há empresas que não vão para Freixo Espada à Cinta, ou para Barrancos, ou para Vila Real Santo António. Há empresas que têm que estar nos grandes centros, junto das universidades, junto das instituições de investigação, junto dos espaços de cultura, de equipamentos, não é? Ora bem, e portanto não adianta, porque as empresas é que escolhem onde querem ficar, não é? E portanto nós constituímos um ecossistema privilegiado para as empresas. O problema é que, por exemplo, o Plano Diretor Municipal de 2015 é um plano diretor municipal que não foi feito propriamente pela Câmara, não sei se está a ver, foi um plano imposto pela CCDR. E, portanto, como o plano imposto pela CCDR, obviamente que obedeceu a critérios que não são os critérios de natureza estratégica que este Conselho tem, que correspondem à sua identidade. E, portanto, a própria lei do solo de solos de 2014 alterou a classificação dos espaços, dos terrenos. Havia espaço urbanizável, espaço urbano, espaço rústico. Hoje há só rústico e urbano. E, portanto, repara, eu tenho aí, por exemplo, uma empresa que ocupa neste momento uma área de 4 ou 5 hectares, precisa de 8 hectares, já está cá no Conselho, é na área do medicamento, não é? Sim, que é muito forte. Na área do medicamento e precisa do dobro do espaço. Mas em Oeiras não temos 8 hectares, veja bem, para afetar a essa empresa. 8 hectares urbanos, não é? Porque é tudo reserva agrícola e reserva ecológica. E, portanto, há hoje um fundamentalismo extraordinário, não é? Que, no fundo, todo o governo, o centro-esquerda, o centro, etc., estão todos reféns da extrema-esquerda. Quer dizer, e, portanto, neste momento, o que quer é que se plantem batatas em Oeiras e a Google que vá para Freixo Espada à Cinta ou para Barrancos. Ora bem, as coisas não são assim. E, portanto, o Plano Diretor Municipal de 2015 é um Plano Diretor Municipal restritivo que pretende, no fundo, impedir que o Oeiras continue a crescer ao nível das empresas. Quer dizer, portanto, essa é uma das razões porque nós queremos rever o Plano Diretor Municipal. E, repare, estamos a um mês das eleições e eu estou aqui a assumir que um dos objetivos é a revisão do Plano Diretor Municipal, porque este Plano Diretor Municipal não é favorável à criação de riqueza. Ora bem, se nós temos as condições de apoiar todas as pessoas, não deixar ninguém para trás, eu faço-lhe aqui uma nota, por exemplo, olha, bolsas de estudo. O Oeiras é o primeiro município em Portugal, é o primeiro município em Portugal, nós já tínhamos 700 bolsas de estudo. Já éramos o município com mais bolsas de estudo em Portugal. Mas agora vai ser o acesso à universidade universal.
A partir de agora já não há limites de bolsas. Quer dizer, todo jovem que termina o 12º ano, reúne as condições económicas, digamos, de carência económica, para entrar na faculdade, a Câmara paga as propinas. Portanto, é acesso universal. Porquê? Porque nós consideramos que a educação, essa foi a grande prioridade deste mandato, devo dizer-lhe. A educação é o melhor ascensor social. E, portanto, é a razão porque nós apostamos muito na educação. Mas podemos fazê-lo porquê? Justamente porque criamos riqueza. E ao criarmos riqueza, vamos ver, estamos a distribuí-la de uma forma justa. A coesão social consegue-se. Isto aqui é uma política social-democrata, sabe? Quer dizer, eu não sou do PSD. Sim, eu sei. Mas sou social-democrata. Já não é assim. Bom, mas sou social-democrata. Portanto, a política social-democrata é esta. Consegue a diferença da esquerda e da direita. A direita só quer empochar. A esquerda só quer gastar. Alguém tem que estar ao centro para criar riqueza e para a distribuir de forma justa. Ora bem, o Oeiras, nesse caso, mais uma vez, é uma espécie de case study, porque geramos riqueza, não só para Oeiras, mas para o país. Repare, somos o segundo município a gerar riqueza para Portugal, não é para nós. Claro que nós também beneficiamos disso. Mas, obviamente, que é essa geração de riqueza que nos permite, depois, atender a todas as situações. Dar medicamentos gratuitos às famílias, ter médico 24 horas por dia para os idosos, o apoio nas propinas, nos modos em que referi, habitação jovem, nunca parámos de fazer habitação jovem, ainda há dias distribuímos mais 40 casas de habitação jovem, vamos lançar, como disse, mais 2.000, portanto, isto é possível porque realmente é criada a riqueza. Sobre esse ponto, inquieta-o que os censos digam que Oeiras teve um ligeiro recuo no número de residentes nesta última década? Bom, isso vem contrariar todos aqueles que me acusam de betão. Não tem mais nada em que me acusar e dizem que Oeiras está a betão. Ora, mas certo é que diminuiu 0,2%. É uma coisa estranha. Na realidade, Oeiras tem um déficit de habitação. A habitação é cara porquê? Porque a lei da oferta e da procura é que determina o preço. E, portanto, nesse aspecto, eu vou explicar. Nesse aspecto, a esquerda em Portugal é uma esquerda realmente muito obsoleta, muito ultrapassada, porque na realidade adoram os pobres, gostam de ver pobres. Eu não gosto, eu gosto de que os pobres ascendam e que vivam com dignidade. Ora bem, quando se diz que mais habitação é mais betão, eles estão de barriga cheia. Está a ver esta esquerda de caviar por aí anda, não é? Estão de barriga cheia. E, portanto, eles vivem em casas boas. Os outros não têm casa. Esses não precisam. Continuam a viver mal, continuam a ver em molho 7, 8, 10 pessoas num apartamento T2, não é? Ou que saem do Oeiras, que vão para São Marcos, ou que vão para outro lado qualquer. Ora bem, eu tenho uma tese diferente. E é por isso que vamos construir, como disse, casas de renda acessível e de renda apoiada, não é? Ora bem, justamente porque não houve esse tal crescimento habitacional, como dizem, porque houve uma diminuição da população. É claro que, repara, falta-nos saber porque é que houve essa diminuição. Sim, claro. E também nos falta saber se os números estão certos. Quer dizer, pode haver uma diferença de 200 pessoas, não é? É pequena. É pequena, uma diferença de 200 pessoas. Portanto, os números podem estar certos ou não. Quer dizer, mas é um número significativo. Quer dizer que o Oeiras, nas últimas 3 décadas, repara, não cresceu muito. Em termos populacionais. Portanto, se não cresceu em termos populacionais, significa que não se fizeram muitas casas. Aliás, não é por acaso, se quiser comprar uma casa aqui em Oeiras, não há, é difícil encontrar uma casa à venda. Portanto, nós precisamos de mais casas, precisamos de mais espaço urbano para construir habitação, nem que seja para garantir que aqueles que já cá vivem, os jovens que aqui vivem, possam continuar a viver. Têm direito a viver aqui. Portanto, tem que haver um número de habitações tem a ver com o crescimento natural. Ora bem, onde é que houve mais, digamos, ao longo dos anos, talvez mais construção? Foi ao nível das empresas. Portanto, ao nível das empresas, edifícios, escritórios, naturalmente que aí houve algum crescimento. Bom, mas isso é uma estratégia virtuosa, porque é daí que vêm os rendimentos para as famílias, para o município, e é isso que faz com que o Oeiras hoje tenha, nos indicadores socioeconómicos do país, ou é o primeiro, ou é o segundo. Primeiro, segundo. Ora bem, num concelho que é o 10º ou 11º em população, que há 30 anos ocupava o 35º ou 36º no ranking orçamental dos municípios, hoje, em termos de qualidade de vida, é de facto segundo, primeiro, é extraordinário. Portanto, é porque a estratégia deu resultado.
Naturalmente que muitos dos que vivem aqui em Oeiras hoje, sobretudo gente com menos 30, 40 anos, não têm noção do que era o Conselho há 30 anos. Não é? As manchas indignas de dezenas de bairros, de barracas. Sim, muito conhecidos, exatamente. Tudo isso acabou. Mas quando se realizaram essas famílias, requalificou-se o território, criaram-se condições para vir as empresas. Portanto, houve realmente uma estratégia, e eu nesse aspecto devo dizer que é o meu maior conforto, é que no poder local tem que haver algum sentido de risco. Temos que ser muito empreendedores, criativos. Pode haver algumas políticas que não têm resultado, mas se nós não experimentarmos, não falhamos, mas também não acertamos. O Dr. Isaltino tem encontrado interlocutores no Governo à altura, no que toca, por exemplo, ao Plano de Recuperação e Resiliência? Ao Plano de Recuperação e Resiliência? Sim. Não, tenho. Eu devo dizer o seguinte, vamos lá ver, este Governo, eu até só tenho a dizer bem deste Governo. E olha, até estamos num sítio, não fui eu que escolhi, não sei se foram os meus serviços que indicaram para fazermos esta entrevista aqui na quinta de cima do Marquês de Pombal. Estamos justamente aqui num espaço onde o município vai investir 10 milhões de euros na recuperação de património, aqui na Casa da Pesca, na Casa do Bicho da Seda, na Cascata do Ouro, na Cascata do Taveira. Portanto, estamos aqui num património fantástico. Com ambiental, você vai ali um bocadinho ao cima da Ribeira, até parece que está em Sintra, na Serra de Sintra. Bom, nós vamos conseguir ligar este espaço ao Parque dos Poetas. Repara, deste ponto onde estamos, podemos ir ao Parque dos Poetas, subindo, descendo, vamos ao Jardim do Palácio do Marquês, do Jardim do Palácio do Marquês passamos ao Parque Municipal, do Parque Municipal passamos ao Jardim Municipal e do Jardim Municipal passamos à Praia de Santo Amaro. Portanto, temos aqui um canal verde de lazer único na área metropolitana de Lisboa. Ora bem, há pelo menos 25 anos que com sucessivos governos, uns de meia cor, outros não, do PS, do PSD, todos prometiam, nunca consegui que fosse entregue a gestão deste património ao município. Estava aí degradado, a degradar-se, por isso é que a Câmara vai investir, é uma das contrapartidas pela recepção deste património, 10 milhões. Foi com este primeiro-ministro António Costa que realmente este património foi entregue à Câmara. O mesmo se diga da Quinta da Cartucha, do convento da Cartucha, ou Mosteiro da Cartucha. O Mosteiro da Cartucha, há anos que eu andava justamente junto dos ministros da Justiça, dos primeiros ministros, nunca conseguimos. Preferiam ter aquilo tudo ao abandono do que entregar à Câmara. Ora bem, foi justamente com este primeiro-ministro, com esta ministra da Justiça, que esse património veio à posse da Câmara. Não é? Portanto, pelo menos com este governo, temos tido realmente esta abertura. Portanto, não sente discriminação nenhuma por ser uma autarca que não é socialista? Não, nenhuma. Aliás, devo-lhe dizer, mesmo no tempo com o primeiro-ministro Cavaco Silva, que eu acho que foi realmente o primeiro-ministro mais social-democrata, apesar de ser o mais conservador de todos, curiosamente, conservador politicamente, foi indiscutivelmente o primeiro-ministro mais social-democrata deste país, pelas políticas sociais que desenvolveu, no apoio à construção de creches, no apoio à construção de lares, o problema da reeducação das barracas, o PER, mas depois quero dizer, com o primeiro-ministro António Guterres, ou com o primeiro-ministro Sócrates, curiosamente, com António Guterres e com Sócrates, tivemos o programa Urban e o Proqual, que se traduziram em investimentos aqui em Oeiras na ordem dos 50 a 60 milhões de euros. Portanto, devo dizer, sempre tive. Aliás, o único relacionamento que eu não tive foi com o governo do Passos Coelho. Quando o Passos Coelho era primeiro-ministro, aí sim, nunca tive nenhum relacionamento com o governo, porque eles nunca quiseram ter. Não é? Mas também o Oeiras não precisa. Quer dizer, vamos lá ver, o Oeiras precisa de ser tratado com igualdade. Não é? Ora bem, e mesmo no governo do Passos Coelho, nunca senti que o Oeiras fosse marginalizado, não digo isso. Não havia um relacionamento de proximidade, não é? Agora, com todos os primeiros ministros, eu tenho tido um relacionamento extraordinário. E, naturalmente, que o Oeiras sempre me beneficiou, ao nível de fundos comunitários, por exemplo, sempre tivemos, de facto, mas isso, julgo que o mérito é nosso, porque temos tido a capacidade de realizar o investimento. Não é? E como digo, agora vem o programa 2030, não é? O Verão Comercial de Lisboa 2030, no âmbito do qual eu espero ter o financiamento de alguns projetos que estão já concluídos. E no PRR,
fundamentalmente a habitação. Portanto, e ao nível da habitação isso é uma prioridade do Governo e eu não tenho dúvidas que o Governo também, sem os municípios, não consegue gastar o dinheiro do PRR. E muito particularmente na habitação. Se não forem os municípios a fazer habitação, não é o Governo que vai fazê-la. Mas que aqui faz sentido que o Governo financie, não é? Através do PRR, naturalmente, e os municípios construam. Outra infraestrutura que tenderá a ser, passa a expressão, estruturante para a região da Grande Lisboa será o novo aeroporto. Inquieta o impacto na competitividade de Oeiras da passagem do aeroporto internacional para a margem sul do Tejo? Não, absolutamente nada, porque a margem sul ainda precisa de pelo menos 30 anos para ter a qualidade das infraestruturas que nós já temos aqui em Oeiras. Portanto, não vê que sejam não. Pelo contrário, mesmo para as grandes empresas? Não, vou dizer, pelo contrário. Eu devo dizer o seguinte, há espaço para todos. Naturalmente que, por exemplo, nós aqui, o nosso core são as empresas com tecnologias de informação e biotecnologias, não é? Naturalmente, outras, tudo isso, depois há um mundo de empresas associadas a essa área, não é? Mas eu devo dizer que, durante muitos anos, a Emília, a Presidente da Câmara de Almada, era contra a construção da ponte sobre o Tejo, nova ponte, da nova travessia do Tejo ao Algés-Trafaria. Sim. Das primeiras iniciativas que eu tomei neste mandato foi falar com a atual Presidente da Câmara de Almada, a Inês Medeiros, que pela primeira vez estivemos sintonizados. Portanto, ela também defende a necessidade da construção da nova travessia do Tejo. Ora bem, essa nova travessia, reparem, vai permitir uma maior descentralização, não é? Ou se quiser uma desconcentração, digamos assim, das empresas na margem norte. Eu acho que toda a área metropolitana beneficia se for gerada mais riqueza na margem sul. Quer dizer, eu não estou preocupado com as empresas que vão para a margem sul por via do aeroporto ou da nova travessia. Acho que quanto melhor for a qualidade das infraestruturas, melhor é distribuída, digamos assim, a riqueza da área metropolitana e mais equilíbrio se estabelece. Porque está a ver, por exemplo, eu hoje, ao nível do trabalho indiferenciado, é muito difícil encontrar alguém que resida aqui no concelho. Você vai a um supermercado aí de distribuição, não é? Dos grandes supermercados, pergunta aos funcionários onde é que residem, é difícil, é como agulha em palheiro encontrar alguém residente aqui no concelho. Portanto, todos residem, a maioria na margem sul, ou na Amadora, ou em Vila Franca de Xira, etc. Isto significa que, realmente, se nós todos falamos muito em mobilidade, mas a mobilidade não é apenas o transporte público. A mobilidade não é apenas a bicicleta. A mobilidade não é apenas a ciclovia. Não é apenas o parque de estacionamento. É tudo isto, mais a proximidade do trabalho e a casa. Quanto mais próximos as pessoas estiverem do trabalho, melhor. De maneira que o ideal é que em cada município, e se nós pensarmos não município a município, se pensarmos a área metropolitana de Lisboa no seu todo, todos beneficiam, todos os cidadãos, todas as empresas, se houver um maior equilíbrio. E é por isso que eu lhe digo, para já tenho este princípio. Por outro lado, não tenho receio nenhum, porque, como digo, basta ir aos municípios da margem sul, a maior parte deles, uma coisa é visitar a sede do concelho, mas é ir visitar o resto dos concelhos para verificar que há muito investimento a fazer. Mas exemplo, na margem sul, vai a Sintra, Sintra é o problema da qualidade das infraestruturas, do espaço urbano, da qualidade social, dos equipamentos, etc. Portanto, não tenho receio nenhum, pelo contrário, acho que só beneficiávamos com isso. E para acabar esta primeira parte da entrevista, uma outra pergunta. Muitos candidatos nestas eleições autárquicas mencionam diretamente o exemplo do Tagus Parque, o exemplo de Oeiras e prometem replicá-lo nos seus concelhos. Há espaço para tanta gente poder replicar esse modelo de inovação? Eu acho que há espaço, depende do cluster que vier a ser definido, não é? Quer dizer, não basta dizer, vamos fazer a mesma coisa, etc. Agora, replicar os modelos. Aliás, nem é bem replicar. Eu vou dizer o seguinte, atenção, não é por acaso que a minha candidatura chama-se Inovar, não é? Nem eu replico aquilo que já temos. Vamos lá ver. Eu não quero replicar, estamos a fazer mais 2 ou 3 parques empresariais, estão a ser planeados, mas já não estamos a replicar nem a Quinta da Fonte, nem o Lagoas Parque, nem o Tagus Parque. Porque
Este é o modelo que os tecnopolos, parques tecnológicos, parques de ciência, que surgiram muito nos anos 70, por essa Europa fora, nos Estados Unidos, aliás, Silicon Valley mais cedo, ou Sophia Antipolis em França, não é? Ou Grenoble, ou Manchester, e nasceram por iniciativa, umas vezes municípios, outras vezes de universidades, outras vezes grupos empresariais, associações de empresários e tal. Mas no nosso caso, realmente o Tagus Park nasceu por iniciativa do município, do próprio governo, da banca, de universidades, etc. Arranjamos aqui um conjunto de parceiros que levaram por diante o Tagus Park. Mas o Tagus Park nasceu como um espaço, quando há pouco falava do cinzentejo de Lisboa, como um espaço de alternativa a Lisboa. Empresas que quisessem qualidade, na altura, aí está, era a qualidade ambiental, o silêncio, trabalhar com um ambiente urbano qualificado e, portanto, eram criadas todas as condições. Hoje estamos na época dos mini-análises, não é? Portanto, já não aparecem nos pares, normalmente a gente ganha bem, não é? Sim. Portanto, já não aparecem, já não é o BMW, ou o Ferrari, ou não sei o quê. Agora muitos é a mochila às costas, não é? Portanto, ganham bem na mesma e o que é que querem? Querem cultura, querem desporto, querem próximo essas atividades. E, portanto, é isso que nós temos que lhes dar. De maneira que os novos parques já não são apenas edifícios escritórios, têm que ser edifícios escritórios, mas edifícios de habitação, edifícios de serviços, de comércio, etc, etc. Ou seja, tem que ter vida durante o dia e durante a noite. Os parques empresariais, tipo Tagus Park ou Lagoas Park, têm uma vida intensíssima durante o dia, mas depois à noite são dormitórios ao contrário. Ora bem, houve esta evolução e os próximos parques empresariais já é um mix. Está a ver? Já é um mix de escritórios, de habitação e de prestações de serviços às pessoas e às empresas. E, portanto, há lugar para todos. Há lugar para todos. Fazemos agora um breve intervalo, continuamos já a seguir para a segunda parte do programa Primeira Pessoa, no qual estamos a entrevistar Isaltino Moraes. Bom dia, estamos de volta para a segunda parte do Primeira Pessoa com Isaltino Moraes, Presidente da Câmara de Oeiras, que se candidata a um novo mandato à frente do seu movimento Inovar Oeiras. O candidato social-democrata Alexandre Poço gravou-se a saltar de um avião de paraquedas e a dizer que não há missões impossíveis. Sente-se lisonjeado por um adversário eleitoral fazer este tipo de ação de campanha? Não, não me surpreende. Eu devo dizer, tinha 59 anos em 2009, na comemoração dos 250 anos do Oeiras, então me saltei de paraquedas. Na altura tinha 59 anos e 94 de peso. De maneira que é muito mais fácil cuidar dele agora saltar de paraquedas. Esperemos que aos 59 ele salte da mesma maneira. Não, quer dizer, acho que está a fazer uma campanha, muito centrada na notoriedade, quer dizer, adquirir notoriedade, portanto, eu não, lá ver, não posso, eu já tive cartazes, recordo-me de um cartaz daqui há uns anos atrás, que foi muito polémico, em que a comunicação social, sabe que as coisas, normalmente, quando alguém faz uma coisa e perde, foi muito mau. Realmente, nós bem dizíamos que o cartaz era mau e tal. Se alguém faz uma coisa teoricamente muito má, mas ganha, vamos dizer, realmente aquilo era mesmo bom. Eu tive um cartaz, toda a gente disse mal, que era vamos exaltinar. Lembro. Não sei se foi em 97, se foi em 90, foi uma coisa em 93, vamos exaltinar. E então os críticos realmente criticavam muito aquilo, que era uma coisa pirosa, que não sei, curiosamente, depois da eleição, disseram que foi o melhor cartaz do país. De maneira que, quer dizer, eu acho que esta estratégia, embora ele deva dizer o seguinte, nas minhas campanhas eleitorais e os cartazes, eu tenho que me rever sempre no cartaz. Quer dizer, o cartaz tem que ter uma mensagem política também. Quer dizer, e eu discordo daqueles publicitários ou marqueteiros, que agora há muito por aí, que acham que vendem um político como um sabonete. Quer dizer, eu não estou de acordo com isso. Quer dizer, eu acho que o político tem que saber o que quer. Quer dizer, tem que saber realmente qual é a política que quer, qual é a mensagem que quer transmitir ao eleitorado, não é? E depois, naturalmente, que o especialista em marketing e publicidade encontrará a melhor forma
de transmitir essa ideia, não é? Porque, na realidade, é a transmissão de ideias. Porque estar aqui a conversar os dois como estamos a fazê-lo, se me perguntar qualquer coisa, em 5 ou 10 minutos sou capaz de explicar. Mas se me disser assim, olha, dê-me uma palavra para significar... Isso eu não consigo. Só se fosse filósofo, não é? É por isso que os filósofos têm essa particularidade, não é? Que são capazes, numa só palavra, sintetizar conteúdos, enfim, com algum significado. De maneira que esta Câmara não lisonjeira, não deixa de lisonjeira, quer dizer, acho que ele está a fazer aquilo que é melhor, que acha que é melhor, não é? Para lhe dar visibilidade, não é? E as dificuldades que o PS e o PSD encontram para arranjar candidatos que disputem o lugar, a presidência de Oeiras consigo, fortalecem a convicção de que a reeleição não há outro cenário que não ser reeleito. Não, para lá ver, isso não acontece aqui apenas em Oeiras, não é? Quer dizer, felizmente há muitos presidentes de Câmara para esse país fora que são reeleitos. Aliás, o normal, agora que há limitação de mandatos, não é? 3 mandatos, o normal até é que o candidato seja reeleito até ao limite de mandatos. Quando um candidato não é reeleito, é porque não é bom. Quer dizer, portanto, ou então é necessário que apareça alguém que consegue transmitir uma mensagem, tem um histórico, tem uma credibilidade diferente. Eu, aqui em Oeiras, devo dizer que, particularmente o Partido Socialista, já teve aqui grandes candidatos. Portanto, apresentou o Marcelo Curto, há uns anos, em 89, por exemplo. Apresentou o Silva Pinto, em 93. A Elisa Damião, em 97. Quer dizer, um Partido Socialista, sempre... O Joaquim Raposo, em 2017, tinha sido Presidente de Câmara durante 3 mandatos na Amadora. Portanto, vamos lá ver, sempre houve bons candidatos, quer dizer, pessoas respeitáveis, quer dizer, de maneira que... Sim, mas sem pôr em causa que sejam respeitáveis. Reconhece que os principais partidos não lançaram figuras destacadas para disputar a presidência? Sabe que eu não sei o que são figuras destacadas. Sabe que o problema... Eu fui, não lhe vou citar nomes, mas eu quero lhe dizer, eu fui Presidente da Cidade de Lisboa, do PSD, em 92, 93. E tive a responsabilidade de escolher os candidatos às câmaras em 93. Escolher nos termos estatutários, não é? A distrital aprovava. E quero lhe dizer que foram feitas sondagens com pessoas notáveis para várias câmaras e que perdiam. A lógica eleitoral no poder local não é suficiente que o candidato seja uma pessoa muito conhecida. Aliás, nós vamos ter alguns exemplos nesta campanha, nestas eleições, de pessoas até muito conhecidas e que não vão ter grande resultado. Quer dizer, portanto... É capaz de dar algum exemplo? Não, olha, vou-lhe dar o exemplo de Sintra, por exemplo. Com toda a simpatia até pelo Batista Leite, por exemplo. Acho que o Batista Leite é uma pessoa muito conhecida, por exemplo, através das intervenções dele no Parlamento, etc. Mas alguém já deu pela campanha dele. Portanto, não basta ser conhecido. Está a ver? Estou a ver. A lógica do eleitorado é diferente. Porque se fosse assim, o Eusébio teria ganho as câmaras todas. O eleitorado gera-se muito realmente, com certeza, pela credibilidade dos candidatos, a afetividade tem um papel importante, a disponibilidade, as pessoas saberem que podem contar com aquela pessoa, não sei se está a ver, e isso vai-se construindo também, não é? De maneira que eu não me parece que o PS ou o PSD tenham desistido de apresentar aqui uma candidatura forte. Quer dizer, como digo, já houve alturas que foram candidatos fortes, e vamos lá ver, o candidato do PS... Agora, admitam-se do PS ou do PSD. O que admito é que os partidos, mas isso é outra questão, que os partidos considerem que devem fazer mais apostas noutros municípios onde podem ganhar mais facilmente do que naqueles que, à partida, ou pelas sondagens que fazem, podem pensar, bom, não ganhava, porque vamos lá ver, se eles soubessem, suponha que aqui em Oeiras o Partido Socialista ou o PSD, com uma determinada personalidade, ganhavam a eleição. É claro que eles vinham cá com essa personalidade. Sim. O problema é que essa personalidade é testada e não ganha. Quer dizer, o que significa que há percursos políticos que vão sendo construídos,
que podem ser notáveis em determinada área, por exemplo, ou até empresariais, ou artísticos, culturais, etc., jornalísticos, não é? Mas que não é o suficiente para que o eleitorado diga, pronto, este é o meu candidato, não é? E, portanto, na realidade, eu já estou aqui há uns anos, não é há 3 décadas, porque já tive intervalos, não é? Sim, sim. Portanto, já teve aqui a doutora Teresa Zambujo, que fez um mandato, praticamente, e o doutor Paulo Vistas fez outro, não é? E, portanto, houve aqui interrupções. E eu julgo que o meu mérito é que, em cada vez que eu volto à Câmara, volto sempre com ideias novas, sabe? Como se fosse o primeiro dia da minha vida autárquica e política. E é o que está a acontecer agora. O certo é que a certo momento colocou-se a possibilidade de ser apoiado nestas eleições pelo PSD. E pode explicar muito sucintamente a razão? Não é fácil, não, é fácil explicar e não julgo que não há nenhum problema. Eu julgo que da parte do PSD, particularmente do Dr. Rio, havia a intenção genuína, julgo eu, de apoiar a minha candidatura. Na realidade, eu julgo que o que ele gostava era que eu aceitasse ser candidato numa lista do PSD. Pronto, no fundo, aquilo que o Dr. Rio gostaria é que eu fosse candidato numa lista do PSD, mesmo como independente. Acontece que eu tive a oportunidade de transmitir que eu não era aceitável, por uma razão. Para mim não era aceitável porque já são 3 ou 4 mandatos que eu vou como independente e, portanto, o que é que acontece? Do conhecimento que eu tenho do tecido social, político, eleitoral aqui do Conselho, eu iria perder votos. Quer dizer, provavelmente tinha menos vereadores indo na lista do PSD do que indo como independente. E porquê? Não, isto era o que iria acontecer. E porquê? Porque digamos, a minha candidatura é um pouco transversal. Quer dizer, eu desde a extrema-esquerda à extrema-direita, há pessoas que votam na minha candidatura. E que se eu fosse numa lista do PSD, não votariam. E, portanto, havia não vou dizer que do ponto de vista pessoal, já agora, do ponto de vista pessoal, para mim, de alguma forma, era interessante ter o apoio do PSD, depois enfim, todas as vicissitudes da minha carreira ao longo dos anos, etc., e da relação com o PSD, com certeza que, do ponto de vista pessoal, era confortável sentir, pronto, que o PSD me dava apoio, etc., etc. Mas, do ponto de vista político, digamos assim, era muito desconfortável para mim. Porque, na realidade, ter menos um vereador ou ter menos 6 ou 7% de votos, eu acho que também era desconfortável, quer dizer, portanto, porque repara, qual é o maior conforto para um político? Não é? Quer dizer, um jornalista, possivelmente, é ter o prémio Pulitzer, não é? Ou ser disputado por diferentes jornais, não é? Um ator, com certeza, todos os grupos de teatro o chamarem e tal, não é? Ou para filmes, não sei o quê. Qual é a compensação de um político? Qual é a forma de reconhecer um político? Para mim só tem um nome, o voto. Portanto, eu quantos mais votos tiver, mais reconhecimento sinto do meu eleitorado. Não sei se está a ver. Ou do eleitorado do Conselho. Portanto, não aconteceu porque houve realmente não acabou por assegurar o apoio, digamos assim, à minha candidatura. Para isso, dia que o PSD não apresentava uma candidatura e dizia assim, olha, votem no Isaltino, não é? Sim. Ora bem, mas houve algumas correntes no PSD, legítimo, que entenderam que o PSD é um grande partido e que não devia prescindir de apresentar uma candidatura em Oeiras. Sim, sobretudo a um conselho desta dimensão. Naturalmente. E, portanto, estamos bem os dois. Eu sinto muito mais confortável assim. De qualquer forma, olhando para os resultados das autárquicas de 2017 e para os resultados das legislativas de 2019, não é preciso ser um mago dos números para ver que grande parte do seu eleitorado votou também no PS. Sim, aliás, há uma parte significativa do eleitorado do PS, e não só do PS, do Partido Comunista também. Há muita gente do Partido Comunista que vota em mim. E até entro no Bloco de Esquerda. Então, no Bloco de Esquerda eu consigo entrar. Eu acho que isso tem a ver com as políticas que são levadas a cabo no Conselho. Não é? O que é que isso diz do que as pessoas pensam de si? Qual é a leitura que faz? Como sabe, durante a campanha, já normal, há basta ver as redes sociais e eu sou difamado a toda a hora, quer dizer, portanto, há gente nas redes sociais que me chama tudo, não é? Sim, há uma muito popular, quer dizer que foi condenado por corrupção. Exatamente. Sabendo muito bem que não fui condenado por corrupção, portanto, mas, no entanto, insistem nesse ferrete, etc. Mas, na verdade, o eleitorado, ou melhor, os cidadãos de Oeiras, conhecem bem, sabe?
conhecem bem, os cidadãos conhecem bem, conhecem-me há muitos anos, sabem onde é que eu moro, sabem como é que eu vivo e, portanto, e sobretudo sabem como é que eu trabalho. Sabem como é que eu os atendo, sabem como eu os considero, sabem como realmente eu resolvo problemas. E, portanto, sabem o progresso do Conselho. Sabem que temos aqui uma preocupação realmente de a todos atender, de construir coesão social, de combater desigualdades. Nós não estamos aqui, não estamos nem contra os ricos nem contra os pobres. Nós achamos, não sei se está a ver, é que devemos distribuir a riqueza de forma a que haja ascensão social. E, portanto, o que gera muitas vezes a revolta, não é, são as desigualdades. São as desigualdades. Quer dizer, portanto, nós combatemos muito a desigualdade aqui no Conselho. E, portanto, o eleitorado sabe o que era o Conselho e sabe, mesmo que as gerações mais novas não tenham tanto essa consciência, não é? Mas a transformação deste território é visível para todos os que aqui vivem, para todos os que aqui trabalham. E reparem, não será por acaso que, de acordo com observatórios, sondagens, etc., que onde eu entro melhor ainda é nas classes jovens, dos 18 aos 35 anos. É engraçado porque eu mandei analisar isso, porque em 2017 havia alguns adversários meus, curiosamente da área do IOMAF, que era o meu antigo movimento, que diziam que o Isaltino só tinha eleitorado dos mais de 65 anos e tal. Eu não sei porque eu andava na rua, eu ando na rua e vejo como é que os jovens falam comigo, não é? Sim. Porque falam diretamente comigo, quer dizer, não tenho nenhum problema. E realmente é uma coisa extraordinária, dos 18 aos 35 anos, a adesão à minha candidatura é fantástica. A coligação Evoluir-Oeiras tem sido a que lhe tem feito uma oposição talvez mais aguerrida e com queixas à Comissão Nacional de Eleições e defende que o PSD e o PS são seus cúmplices em, e estou a citar, políticas que têm perpetuado o Pacto do Betão e do Alcatrão. Compreende quem o acusa de seguir um modelo ultrapassado no que toca ao urbanismo e à mobilidade? Não, isso é a política do Bloco de Esquerda, quer dizer, vamos lá ver, o Bloco de Esquerda é isso, quer dizer, portanto, esse tipo de campanha, na impossibilidade de dizerem outras coisas, ou de reconhecerem, repara, falam muito em espaços verdes, falam em sustentabilidade, falam em alterações climáticas, falam justamente nessas políticas mais disruptivas, digamos assim, mas isso é exatamente o Bloco de Esquerda a falar. Quer dizer, de maneira que, sinceramente, não me afetam. Aliás, não é por acaso, realmente, que aparecem reclamações todos os dias para a Comissão Nacional de Eleições, todos os dias. Aliás, grande parte da campanha dessa coligação parece baseada. Sim, há reclamações para a Comissão. Eu ainda ontem fiz o despacho e mandei uma carta para a Comissão Nacional de Eleições. Eu só não suspendo de funções porque a Câmara não pode parar, não é? Mas a Comissão Nacional de Eleições está a fazer uma interpretação muito restritiva daquilo que são, digamos assim, o que a lei estabelece no que concerne à neutralidade da Câmara, não é? Mas, na realidade, eu inaugurei uma rotunda aqui na Quinta do Marquês, a do Vinho de Carcavelos, e apareceu uma reclamação na Comissão Nacional de Eleições. A Câmara anunciou as bolsas de estudo, cujo regulamento determina que entre 15 de setembro e 15 de outubro é que são as inscrições. Bom, a Câmara Municipal tinha que divulgar isso. Pois bem, a Comissão Nacional de Eleições participou para o Ministério Público a contraordenação porque a Câmara não podia divulgar as bolsas. Não, quer dizer, onde é que chegamos? Portanto, é uma interpretação absolutamente restritiva, não é? Ora bem, eu já fiz um despacho a dizer que a partir de agora a Câmara Municipal de Oeiras apenas informa, vai haver isto às tantas horas. E não há nenhum comentário, nem é transmitido, porque, pelos vistos, a interpretação restritiva não é fazer a inauguração. É o Presidente da Câmara falar na inauguração e transmitir através das redes sociais da Câmara. Se for o Jornal Económico a fazer uma linha de reportagem, não há problema nenhum. Agora, no site da Câmara, não é? Aí é que não pode ser, não se pode transmitir nada. Portanto, é uma visão. E, naturalmente, que o Bloco de Esquerda entendeu explorar esse filão, não é? Mas o Bloco de Esquerda é o que é, o Bloco de Esquerda. Avança para estas eleições com o atual Presidente da Junta de Freguesia de Porto Salvo, que foi eleito pelo PS nas suas listas, mas, ao mesmo tempo, enfrenta na eleição para a Câmara o Presidente da Junta de Algés, que foi eleito pelas suas listas em 2017. Essa é a razão porque lhe digo que a minha candidatura é transversal.
desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Está a ver? Mal eu sabia que tinha na minha lista um tipo identificado com a extrema-direita. E o que é que isto tudo diz sobre a amplitude ideológica do seu movimento? Não, vai lá ver, o que me diz é que as pessoas são pragmáticas. Quer dizer, quem está comigo, quem vota comigo, normalmente que tem um certo pragmatismo. Obviamente que não é propriamente por razões ideológicas. Quer dizer, as pessoas votam na minha candidatura porque sabem que eu sou capaz de ser o melhor, de fazer o melhor por este Conselho. Portanto, se o candidato, o anterior presidente da Junta de Algés, hoje é candidato à Câmara pelo Chega, não significa que ele se identifica mais com o Chega, não é, do que se identifica comigo. Portanto, o meu movimento é um espaço de liberdade e de tolerância extraordinário. De maneira que, não lhe vou dizer que não fiquei surpreendido, não é? Mas, enfim, como o Diniz Antunes também foi candidato pelo Partido Socialista e agora é candidato nas minhas listas, não é na minha candidatura. Portanto, enfim, eu acho que não temos que censurar, temos é que tentar compreender o que leva as pessoas a mudar de opinião e de posição, quer dizer, há razões haverá para isso. Por exemplo, eu não tenho dúvidas que o Presidente da Junta de Porto Salvo ir na minha candidatura, eu acho que toda a gente esperava. Primeiro, porque do ponto de vista pessoal está-se muito bem comigo. Quer dizer, segundo, porque sempre trabalhou muito bem com a Câmara Municipal, articulado com a Câmara. Quer dizer, e, portanto, ele tem a noção, realmente, repare, não é agora com o Isaltino em Presidente da Câmara, com o Diniz na Presidente da Junta, Porto Salvo agora é que vai beneficiar e legítimo. Não, quer dizer, repare, tem a ver se a proximidade dele é maior comigo do que com o Partido Socialista, é natural. Sim. Como com o caso do candidato do Chega. Na realidade, o afastamento dele, por exemplo, está exatamente o inverso do Porto Salvo. O afastamento dele de mim próprio, digamos assim, é praticamente desde o início. Repare, eu todas as sextas-feiras eu despacho com os presidentes de junta. O presidente da Junta de Algés, muito raramente vinha a despacho comigo, quer dizer, portanto, esse afastamento dele começou logo no início do mandato. Portanto, é natural. Eu encaro isso com naturalidade. Olha, por exemplo, do IOMAF, do PSD, eu tenho nas minhas listas gente do IOMAF, gente do IOMAF, acabou, mas interessante, gente do PSD, tenho gente do PS, tenho gente do PC, tenho gente do Bloco de Esquerda, nas minhas listas. Tenho gente identificada com esses partidos todos. Por acaso, julgo que não tenho lá nenhum do Bloco de Esquerda. Sim. Tenho a impressão que é o único que não tenho. Provavelmente é um dos autarcas portugueses que tem menos municípios indiferentes em relação a si. Há quem o adore, há quem o odeie. Esses últimos também o abordam na rua? Não, eu devo dizer o seguinte. Quem odeia, por natureza, é cobarde, sabe? Quer dizer, quem odeia, o ódio é um sentimento muito negativo. Eu devo dizer que, normalmente, mesmo nas redes sociais, são normalmente apócrifos, quer dizer, são avatares. É raro contam-se pelos dedos da mão, aqueles que me insultam, digamos assim, diretamente nas redes sociais. Portanto, mesmo aqueles, eu vou dizer assim, mesmo aqueles que, porventura, até não votam em mim, e uma coisa, o ódio, quer dizer, vamos lá ver, o ódio também... Pelo menos detestam. Sim, pronto, está bem. Também não vou fazer essa coisa do ódio também. Mas para as pessoas que não gostam de mim, que eu também não posso aspirar a que toda a gente goste de mim, não é? Mas mesmo aqueles, porventura, não votam em mim, pronto. Quer dizer, eu não posso também aspirar a que todos votem, não é? Mas as pessoas que não votam em mim, eu devo dizer que me abordam com uma cordialidade extraordinária. Quer dizer, até tenho situações curiosas. Ainda há pouco tempo um casal me abordou, não é? E disse-me que, olha, minha mulher, eu sou militante do Partido Comunista, voto no Partido Comunista e, portanto, o senhor não tem. Mas, olha, a minha mulher vota em si. Vota em si, desde sempre, não sei o quê, tal. Mas, olha, eu espero que o senhor ganhe. Está a ver? Não, ele não vota, mas espera que eu ganhe. Quer dizer, portanto, obviamente que há pessoas que votam no Partido Comunista, que votam no Partido Socialista, que votam no PSD, que votam no CDS, por convicção, digamos, pelo clube, não é? Quer dizer, isto é indiscutível e essas pessoas não votam. Pois há realmente, a maioria do eleitorado, é isso que dá as vitórias a nível nacional ao PS ou ao PSD, que são essas grandes massas do centro que se movimentam de um lado para o outro, não é? E, portanto, aqui, eu devo dizer, não me recordo, em 2017 ainda encontrei isso, mas ando na rua e devo dizer que não encontro nenhum gesto de hostilidade, pelo contrário.
Em todos estes anos que leva enquanto Presidente de Oeiras, qual considera ser o seu maior feito? O meu maior feito? Bem, quer dizer, nós procuramos fazer feitos todos os dias, mas indiscutivelmente aquele que marcou, que foi a marca d'água, não pela obra em si, mas que determinou o rumo do Conselho, foi realmente aquela visão de que acabar com as 5.000 barracas no Conselho era determinante para a trajetória que eu queria para este Conselho. Acho que foi fundamental. E qual foi o seu pior fracasso? Bom, fracasso relativos. Fazendo assim o jeito a alguns, eu diria que o que não correu bem foi o Satu. Quer dizer, o Satu não correu bem. Mas não correu bem, também lhe digo, não foi por culpa minha. Não correu bem porque, curiosamente, aliás, é como o Parque dos Poetas. O Parque dos Poetas está pronto. Mas por duas vezes que eu tive que o retomar. Quando sucedia a doutora Teresa Buxo, ela tinha parado o projeto. E eu tive que lhe dar continuidade. Quando regressei agora em 2017, o Dr. Paulo Vistas também tinha parado o projeto. E eu tive que lhe dar continuidade. Acabou. O Parque dos Poetas está pronto. O Satu, na altura, em 2003 ou 2004, foi inaugurado, acho que foi inaugurado em 2003, mas foi inaugurado apenas um troço de Passo de Arcos ao Oeiras Parque. Eu nunca teria inaugurado aquilo, quer dizer, a inauguração devia ser quando chegasse ao Lagoas Parque. Portanto, porque era quando, de acordo com o estudo económico, aquilo atingia próximo do break-even. Bom, inauguraram, mas depois, entretanto, estava prevista a apresentação a fundos comunitários e o certo é que a Câmara, a Teixeira de Duarte, que era a empresa que fazia a gestão daquilo, a Câmara nunca apresentou a candidatura. E eu devo dizer, quando em 2005 eu voltei à Câmara Municipal, foi o próprio Mário Lino, que na altura era Ministro das Obras Públicas, que me convocou e me disse: Exaltino, então, mas vocês não apresentam uma candidatura para o Satu, pá, não é? E eu não apresentar, não. A informação que eu tinha era que o Governo não considerava estratégico. Não, senhor, vamos embora. Bom, o certo é que depois o Governo caiu, também nós desenvolvemos o projeto e tal, caiu o Governo do Sócrates e lá se foi o financiamento do Satu. Entretanto, eu também saí e agora voltei. Ora bem, quais foram os passos que foram dados em relação ao Satu? Primeiro, a Câmara Municipal de Sintra finalmente também está de acordo com o Satu. Segundo, e mais importante, a área metropolitana de Lisboa considera uma estrutura estratégica para a própria área metropolitana de Lisboa, porque vai ligar a estação aqui de Passo de Arcos, da linha do Estoril à linha de Sintra. Sim. Terceiro, há disponibilidade para ser financiado, participado com fundos comunitários. Quarto, houve evolução tecnológica ao longo deste tempo. Na altura, a solução por cabo tinha a ver com o vencimento do desnível da estação de Passo de Arcos até o Oeiras Parque. Entretanto, houve realmente um avanço tecnológico e neste momento já há autocarros elétricos que em sítio próprio, aproveitando aquela infraestrutura, podem fazer justamente esse transporte, esse modo de transporte. Ora bem, foi feita uma auditoria durante este mandato, foram dados todos estes passos com a Câmara de Sintra, com a área metropolitana de Lisboa, com a inscrição para financiamento comunitário e a auditoria que permite reconhecer a situação da infraestrutura, aproveitar a infraestrutura construída, será prolongada em sítio próprio até ao Cacém, mas agora já não um sistema por cabo, mas um sistema de autocarros elétricos. Portanto, acredita que mesmo esse fracasso será... Não, vai ser. Não, repara, na realidade foi o primeiro, hoje quando toda a gente fala de mobilidade suave, aquele é um exemplo de mobilidade ecológica, de transporte urbano sustentável, ecológico, amigo do ambiente. Portanto, surgiu antes do tempo, pelos vistos. E, por último, pergunto-lhe se está nos seus planos presidir a inauguração de Oeiras, Capital Europeia da Cultura de 2027, enquanto Presidente de Câmara. Bom, isso é uma pergunta muito Estará no capciosa. No terceiro mandato consecutivo. É uma pergunta muito capciosa. Não, vamos lá ver, eu embora planeie há 15, 20 anos, a minha vida, uma coisa é o planeamento. A minha vida política, em termos de autarquia, tem que ser 4 em 4 anos, não é? Ora bem, a minha decisão é ir até 2025. Agora, em 2025, logo se vê.
Não posso dizer que em 2027 estarei aqui, não. O que eu quero dizer é que gostaria imenso que Oeiras fosse capital europeia da cultura. Isso gostava, e estamos a apostar tudo no sentido da apresentação de uma excelente candidatura. Mas também já disse várias vezes, repara, há 9 municípios de Salvo Erro que se vão candidatar. Quer dizer, é a Guarda, é Évora, é o Funchal, é Ponta Delgada, é Aveiro, é Leiria, quer dizer, tudo realmente capitais de distrito, não é? E, portanto, até compreendo, repare que, por exemplo, a Guarda ou Évora são municípios onde a capital da cultura podia ser uma alavanca, quer dizer, e até compreendo que, do ponto de vista, por exemplo, governamental, se o governo tivesse influência a escolher, que escolhesse um desses municípios. Julgo que o critério será esse. O Governo terá uma opinião, mas julgo que a União Europeia é que escolhe as candidaturas, mas não me surpreende se o Oeiras não for escolhida, porque não é capital distrito. Pronto, isso é um requisito. É um requisito, não, pode ser um requisito. Agora, o que eu não tenho de dizer é que o Oeiras ganham já, porque, repare, se formos capital europeia da cultura, ótimo. Se não formos tudo aquilo que nos propunhamos fazer para a capital europeia da cultura, vamos fazer. Por isso é que temos o Oeiras candidatura à capital europeia da cultura e temos o Oeiras 27. O Oeiras 27 é uma espécie de programa, é uma marca paralela à capital europeia da cultura, que no caso de não sermos selecionados pela capital, temos o Oeiras 27. E, portanto, faremos tudo aquilo que nos propunhamos fazer. Agora, o que eu não tenho dúvidas de dizer é que todos os municípios que concorrem, o Oeiras tem condições para ter a melhor candidatura, porque temos a estrutura financeira mais sólida de todos esses municípios. Quer dizer, nós não estamos à espera apenas dos 35 milhões que o Governo e o Ministério da Cultura vão dar. Quer dizer, nós, nesse caso, seria exclusivamente para a programação cultural. Mas até 2027, direto ou indiretamente ligado a equipamentos, investimentos que têm a ver com a movida cultural deste Conselho, quer ao nível de programação, quer ao nível de equipamentos, andará na ordem dos 300 milhões de euros. Resta-me agradecer ao nosso convidado, Isaltino Moraes. O Primeira Pessoa voltará na próxima semana com mais uma entrevista com protagonistas da vida política, económica e social portuguesa. Muito obrigado por terem vindo. Estou a entrevista. Bom dia.